Olá, a nossa reflexão de hoje é a seguinte: precisamos guardar o sábado? Será que o sábado que Moisés escreveu aqui na Bíblia em Êxodo, que faz parte dos 10 mandamentos, ou o sábado escrito em Gênesis, dizendo que Deus descansou no 7º dia, será que este sábado é o sábado da nossa semana? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. O que significa isso? Eu tenho ouvido de alguns líderes que cometem o erro seguinte, dizendo que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos na graça. Jesus veio e a lei foi tirada. Mas o próprio Senhor Jesus nos diz em Mateus capítulo 5, versículo 17, que ele não veio para abolir a lei e os profetas. Ele veio para cumprir e cumpriu. É bom que entendamos que a lei, conforme o apóstolo Paulo diz em Gálatas, ela serviu de aio. O que é um aio? É, na verdade, uma instrução, né? Quando você lê esta ideia de aio no grego, é uma ideia de instruir uma criança. Então, os mandamentos da lei, o Senhor deu a Moisés para nos servir de direção, para nos apontar, nos advertir, nos instruir e apontar para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a lei não foi abolida. Precisamos sim interpretar os mandamentos da lei dentro da perspectiva da graça. Entende? Mas se por um lado alguns articulam que a lei foi abolida, acabou, e isso não tem base bíblica, por outro lado, outros continuam ainda querendo viver debaixo da lei. É bom que entendamos, queridos e queridas, que ninguém jamais foi salvo pela lei. Na verdade, as pessoas eram salvas no passado, na velha dispensação. Aquelas pessoas eram salvas pela fé que um dia viria o Salvador Jesus Cristo. Então, por isso nós vemos os sacrifícios que eram feitos no passado, tudo apontando para a pessoa de Jesus, o Cordeiro Imaculado que um dia viria. Então, a lei nunca foi usada, não serviu para a salvação, nunca serviu para a salvação, mas serviu para que aquelas pessoas desenvolvessem, fossem instruídas numa fé que um dia haveria de vir o Cordeiro, e ela apontava, servia como aio. Então, quando diz a Bíblia que Deus descansou no 7º dia, ora, Deus é imutável, Deus não cansa. Quando Moisés escreve aquilo, para nos instruir, para nos ensinar a importância, sim, de guardarmos um dia na semana, que não significa o sábado que nós temos, né? Algumas igrejas igual a adventista, eles guardam 6 horas de sexta-feira até 6 horas de sábado, dizendo, entendendo, interpretando que o sábado, o sabat, descanso, é este sábado. E não. É importante guardarmos o sábado, sim. Agora, o Senhor Jesus nos diz o seguinte, que o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado foi feito por causa do homem. Então nós guardamos o sabat, um dia na semana de descanso, para nós descansarmos dos afazeres, porque o próprio Deus que estabeleceu este mandamento e que não foi abolido, claro que não foi abolido, né? Porque o propósito de Deus, na sua sabedoria, ao fazer o homem à sua imagem e semelhança, ele sabia e sabe da nossa estrutura.
Nós temos nossos psiquismos, uma alma, um espírito, temos um corpo. E a nossa estrutura, ela é limitada. E nós não podemos ficar de segunda a segunda trabalhando. Isso nós teremos problemas seríssimos. Então, é importante que tirarmos um dia na semana, seja segunda-feira, seja terça. No caso nosso, no Brasil, em alguns países, tem o domingo como o dia de descanso, até como o primeiro dia da semana da ressurreição de Cristo. Mas nós temos alguns irmãos na nossa igreja, quem sabe na sua igreja, que tem plantão domingo. E tem um dia de terça-feira, quarta-feira ou segunda. Então devemos tirar aquele dia. Não é para poder ir fazer trabalho na igreja, sair para evangelizar, mas é para descansar, para ficar com a família, para descansar. E isso é importante, santificar este dia. Porque esse dia, quando Deus coloca aqui em Gênesis, é para o nosso descanso. É para que nós tenhamos um renovo das nossas energias emocionais, físicas, para continuarmos na lida. Então é importante guardar este dia, sim. E quando nós não guardamos, estamos pecando contra Deus, sim. É difícil cumprir os mandamentos. Por isso estamos debaixo da graça. Mas Deus quer que nós obedeçamos todos os mandamentos. E todos eles devemos interpretar dentro de uma perspectiva da graça. Porque nós não estamos debaixo de preceitos, de estatutos, de mandamentos da lei. Aí Paulo faz uma pergunta: se não estamos debaixo da lei e sim da graça, então não iremos obedecer os mandamentos? Aí ele responde: não, precisamos de obedecê-los, precisamos de nos esforçar para segui-los, e aí com a ajuda do Espírito Santo de Deus, que é o nosso ajudador, conseguiremos cumprir, eu nem diria cumprir, mas conseguiremos andar em santidade, conseguiremos obedecê-los com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Mas ninguém conseguiu, senão Cristo, cumprir, obedecer à risca os mandamentos. Esta é a nossa reflexão. Então, o sábado, sabat, é um dia de descanso que você pode tirar para poder santificar a sua vida, para você, na verdade, descansar do trabalho da semana, dos afazeres, para ficar com a sua esposa, com seus filhos, para orar a Deus, para renovar as energias. Que Deus te abençoe.